E aí, pessoal, muito boa noite. Hoje nós estamos começando mais um bate-papo com o João aqui na tela da sua TV Gazeta e eu estou recebendo o professor e consultor empresarial Edmilson Duarte. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, a satisfação é enorme estar aqui. Fala um pouquinho, quem é Edmilson? Então, Edmilson é uma pessoa simples, né? Paraense da Gema, um genuíno paraense, e que à medida que o tempo passa, a gente busca fazer amizades, mas também fazer negócios. E à medida que a gente faz negócios junto aos nossos clientes, para que a gente possa entregar, né, na ponta da linha, um serviço de qualidade, produtos diferenciados, fazer com que o nosso Pará possa crescer, a nossa região possa ser cada vez melhor. Formado em publicidade, o Edmilson, professor Edmilson e consultor, hoje se disponibilizou a falar um pouquinho sobre negócio, né? Sobre negócios, sobre gestão de pessoas também. Muito interessante falar sobre network. É um tema muito bom que a gente vai conversar hoje. Exatamente. Então fala um pouquinho o que levou você a esse mercado de consultoria empresarial. Então, o mercado de consultoria empresarial, ele é uma das peças que compõem o quebra-cabeça. Poxa, a gente percebe que por um lado nós temos clientes que têm necessidades, têm demandas, têm expectativas de encontrar um serviço mais direcionado às suas necessidades, às suas vontades e aos seus desejos. Da mesma forma, nós temos de outro lado empresários que buscam se alinhar a isso. Contudo, muitas das vezes os empresários eles iniciam muito bem, porém chega um momento por eles estarem dentro do próprio negócio, faz com que eles não consigam ter uma visão do mercado sobre uma outra perspectiva. O que o consultor, ele enquanto ele não está dentro da empresa, mas ele vem do mercado, ele é um especialista no mercado, ele vem trazendo a contribuição, melhorando não só os processos internos, mas trabalhando cada vez mais a melhoria do produto ou do serviço dessa empresa, nossa parceira. Falando em relação a negócios, é muito bom falar em atendimento. Nós temos um grande defeito no mercado, que é o atendimento. Chegamos em alguns restaurantes ou qualquer outro segmento, o atendimento é péssimo, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade em comprar determinado produto pelo atendimento, não pela qualidade do produto. Fale um pouquinho sobre atendimento para a gente. Então, o atendimento, via de regra, ele parte do pressuposto que eu atendo na minha empresa segundo o que eu acho que é o ideal. Só que não é segundo o que a gente acha, é segundo o que realmente é a expectativa do nosso cliente. Então, infelizmente, há um descasamento entre o que você acha e o que de fato é a expectativa do teu cliente. Para que ocorra esse alinhamento, a gente precisa trabalhar com pessoas, mas ao mesmo tempo não só treinar as pessoas que são membros da nossa equipe, mas também a gente trabalhar os processos internos da empresa. E diga-se de passagem, o nosso próprio produto, o nosso próprio serviço também precisa ser alinhado. Com isso a gente consegue se ajustar com vistas a entregar uma experiência agradabilíssima para o nosso cliente. O que nós vimos muito, professor, é em relação ao atendimento, aquele vendedor que ele é treinado a vender. O que importa é o resultado. Não, o que importa é o processo. Eu acredito muito que o que importa é o processo, porque o resultado é consequência do teu processo. Então tem vendedor que ele quer vender e aí você faz algumas perguntas técnicas para ele do produto e ele não conhece. Então eu acredito muito que essa falta de uma consultoria, essa falta de um preparo, né, que as empresas têm em relação ao atendimento tem atrapalhado muito o desenvolvimento da receita daquela determinada empresa. Então hoje a minha pergunta para você, é muito importante uma consultoria num todo para uma empresa, não é verdade? É sim, a consultoria, a gente sempre brinca que o mesmo sapato ele não dá em todos os pés. Então a gente entende a particularidade, a característica daquela empresa, o corpo de colaboradores daquela empresa, a cultura que se faz presente naquela empresa, as especificidades do produto, as necessidades do público-alvo, e a gente vem de dentro para fora fazendo os ajustes necessários, criando indicadores, mensurando os avanços, conhecendo caminhos que não devem ser percorridos, porque isso também é muito bom numa consultoria. Não é só saber o caminho que eu devo percorrer, mas principalmente o que eu não devo percorrer, para que a gente não perca tempo, não perca dinheiro,
não tenha uma exposição negativa em termos de experiência, em termos da entrega para o nosso cliente. Hoje a gente fala muito, as grandes empresas, né, hoje mais do que nunca falam sobre isso, sobre a jornada do cliente e também sobre a experiência do cliente. Mais do que nunca, hoje o cliente ele tem smartphone e na palma da mão dele ele tem todas as informações, de tal forma que ele muitas das vezes chega num ponto de venda, ele já sabe muito sobre aquele produto, então ele não quer às vezes somente informações técnicas, agora ele quer ter uma experiência, quer ter um contato com aquele produto ou com aquele serviço, e é aí que as empresas elas conseguem se calibrar, onde o consultor ele traz essas informações, ele traz conteúdos para a equipe, mas também traz novos processos para que essa empresa ela possa performar ainda mais. E aí, continuando falando um pouquinho sobre atendimento, a gente conhece muitas empresas que hoje, por exemplo, contratam, vou dar um exemplo, empresa do segmento de imóveis. Ela contrata um cara que ele já tem experiências em outras empresas, que por muitas das vezes são empresas nacionais, que vêm com aqueles costumes, né? E a gente precisa, principalmente o gestor daquela empresa, entender que aquele costume não é válido para a empresa dele. Cada empresa tem sua política, a sua visão, né? Então eu acredito muito que a consultoria ela é de suma importância, não é verdade, professor? Para tirar aquele costume que o vendedor vem do mercado e construir a cultura daquela empresa onde ele está sendo implantado. Fala um pouco sobre isso para a gente. Exatamente. Toda empresa ela precisa ter o seu próprio diferencial competitivo. Diferencial competitivo, em outras palavras, nada mais é do que você mostrar para o mundo, falar, ei mundo, sob este ponto de vista, ninguém é parecido a minha empresa, ao produto que eu entrego. Então você tem que ter um diferencial competitivo. E muitos dos diferenciais competitivos, eles vêm de dentro da própria organização. E aí vem o que você está colocando, que é exatamente a questão da cultura. A cultura de uma empresa ela é fundamental. Então, quando você trabalha a cultura, quando você trabalha o modus operandi, que é o modo da empresa operar, assim como os colaboradores, mesmo que a gente tenha colaboradores com pouca, com muita ou com média experiência, com alguns traquejos de mercado por ter passado em outras empresas do mesmo segmento, e às vezes ele traz isso, mas é muito válido a questão do treinamento, é muito válida a questão da consultoria para que ele possa se descaracterizar daquela empresa anterior e vestir de fato a camisa desta empresa atual, com vistas a ele entregar o melhor de si à luz do que de fato é a cultura e o diferencial competitivo desta empresa pela qual ele está trabalhando. É isso aí, pessoal, nós vamos para o intervalo comercial, já a gente volta. Eu preciso arrasar nesse almoço que a visita já está chegando. Só esquentar essa comida aqui. Ah, mas não é possível uma coisa dessa. O gás vai acabar mais agora, meu Deus, o que eu faço? Vou mandar mensagem pro João. Oi, João, tudo bem com você? Eu lembro que tu me indicou esses tempo atrás uma distribuidora de gás, eu tô precisando com urgência. Oi, Clara, tudo bom? Isso mesmo, é a Bom Gás, atendimento de excelência e entrega rápida. Pode ligar pra eles. Alô, é da Bom Gás? Eu preciso pedir um gás com urgência aqui pra TA 124, número 312. Tá ok. Certinho, então. Eita, rapaz, mas já? Quando falar que era rápido, eu pensei que não fosse tão rápido assim. Aí sim, agora sim, gente, que bom que deu tudo certo. Só a Bom Gás pra me salvar uma hora dessa. A visita chegou e a comida tá pronta. Bom Gás, amor em tudo que faz. Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Acabou a dúvida, agora você pode comprar na melhor loja de imóveis de 2021, a M Móveis, além de entrega facilitada em até 24 horas e no crediário próprio. Então vem pra cá, vem pra facilidade. E olha aí, pessoal, voltamos do nosso intervalo comercial. Estou recebendo aqui o professor e consultor empresarial Edmilson Duarte.
nós vamos falar um pouquinho sobre gestor, né? O gestor que não consegue ser definitivamente um gestor. Aquele gestor que quando ele se afasta do negócio dele, tudo desanda. Bora falar um pouquinho sobre esse gestor, professor? Então, o gestor, quando ele se afasta do negócio dele e a empresa desanda, é porque ele não criou processos muito bem estabelecidos dentro da empresa. Quando a gente fala processos, nada mais é do que como que as coisas precisam ser. Por exemplo, processos de vendas. Como que eu faço processo de o pré, o durante a venda e o pós-venda. Na parte de atendimento, na parte de logística, como que eu faço a demanda dos suprimentos. Então, dependendo da característica de cada empresa, o segmento que ela atue, a gente vai mapear todos os processos, alinhar, treinar a equipe, de maneira que quando você tem os processos estabelecidos, você vai perceber que existem dentro de uma pirâmide, né, da administração, que você tem o operacional, o tático e o estratégico. Quando você tem os processos, você vai perceber que você, gestor, vai sair do tático, vai sair até mesmo do operacional. Tu vais conseguir ficar no estratégico, e a partir do estratégico, tu consegues enxergar aquilo que antes tu não tinha condições. Por quê? Porque você era a cabeça que pensava e era a mão que executava, mesmo você tendo uma equipe. Então, existe uma máxima de um grande gestor e professor e consultor chamado Conrado Adolfo, e que ele diz o seguinte: processo liberta. E, de fato, quando você estabelece processo dentro da empresa, você que é gestor, você estabelece um processo, você está se libertando da tua empresa, porque, em outras palavras, você está sendo refém da tua empresa quando tu não tem processos estabelecidos. É aquele gestor que quando ele se ausenta, tudo desanda. É gestor que tirou férias e a empresa vai junto. Isso. O faturamento cai. A gente tem encontrado muitas pessoas, muitos gestores assim, nesse nível. E alguns gestores ainda vivem naquele tempo antigo. Que dizem, não, eu aprendi assim com meu pai, com meu avô e vou continuar assim. Então a gente acaba vendo que aquela política da empresa antiga hoje não tem mais tanta, vamos dizer assim, validade, porque muita coisa mudou. Hoje vivemos em uma era digital, e o gestor que não consegue olhar para a era digital, um gestor que não consegue olhar para o avanço da empresa, ele acaba ficando estagnado. O senhor tem encontrado muitos gestores assim nessa sua caminhada como consultor? Nós temos gestores e gestores. Fato é que quem nasceu, por exemplo, em 2000, eu falo muito não só nas aulas de pós-graduação, mas principalmente nos treinamentos. Fato é que quem nasceu no ano de 2000, ele já nasceu no seio da internet, ele já nasceu com a internet estabelecida. Enquanto que a gente que nasceu um pouquinho antes, a gente se adaptou, a gente incluiu a nossa rotina ao contexto de internet. Então, existem gestores que acham que não pode ser digital. Só que o digital vem para acelerar processos, para aumentar controle sobre os números, sobre os indicadores, para que você possa utilizar esses dados e performar quando tu tens uma decisão mais assertiva, quando tu tens um pensamento estratégico do teu negócio. Então o digital ele vem para isso. Da mesma forma que se você não consegue assimilar, não consegue acompanhar essa velocidade do digital, nós temos também muitos casos de empresas que a gente também já prestou consultoria, em que o corpo diretor ou os sócios da empresa, eles tinham uma cabeça um pensamento um pouquinho no passado, mas a gente trabalhou isso com eles, mostrou que pela saúde financeira da empresa deles, eles precisavam adotar esses novos processos dentro da empresa. De tal forma que o que eles fizeram? Eles terceirizaram, o que é muito comum. Nós temos uma grande empresa daqui de Belém, em que ela precisava acompanhar, temos que uma empresa de tecnologia e de suprimentos em informática. O que o proprietário fez? Ele contratou pessoas que nasceram no seio da internet, altamente conectados, sabendo das necessidades, colocou numa sala com 10 pessoas e falou, olha, identifica tudo que tem de novidade, tudo que o público quer, e eu só quero que tu me traga o quê?
que aqui eu vou demandar, eu vou consumir, eu vou comprar. Ou seja, se ele não consegue enxergar, ele foi simples a tal ponto de pedir ajuda para quem está nesse seio da internet, quem está ali altamente conectado. E hoje, mais do que nunca, estar conectado, a empresa toda conectada e estar também com uma presença digital é de suma importância, não só por uma questão mercadológica, mas principalmente estratégica. Mas nós falamos agora, professor, em relação à empresa entrar no mundo digital. Agora tem aquelas que estão no mundo digital, mas os processos não estão alinhados, e nós sabemos que o mundo digital acelera, como foi falado, porém, quem não está preparado com os processos alinhados tende muito a perder mercado, mesmo estando no mundo digital. Por quê? Porque não existe a organização. Então fale um pouquinho sobre as empresas que estão inseridas no digital, porém com os processos, vamos dizer assim, um pouco bagunçados. Pronto. Estar no mundo digital é dormir atualizado e acordar desatualizado. Por quê? A velocidade é muito grande. Eu pertenço a um grupo de pesquisadores, de mestres e doutores da Universidade da Amazônia, o PPAD. Então lá a gente pesquisa muito sobre comportamento do consumidor tecnológico. E o que a gente percebe claramente, isso que não foi um jargão, é uma realidade. Você dorme acreditando que o teu público quer determinado produto ou serviço, quando você acorda já está mudando, ele já tem outros, ele descontinua algumas preferências ou ele acrescenta novas preferências. E isso, para as empresas que já estão num contexto digital, elas estão brigando com gigantes, porque no digital tudo é muito rápido. Então a nossa capacidade de se adequar a essa velocidade, a essa mudança, tem que ser muito grande. Gasta-se muita energia? Sim. Por isso a gente tem sim que estar preparado, organizar a nossa empresa para que ela possa acompanhar essa velocidade do mercado. Legal. E olha aí, pessoal, nós vamos para o intervalo comercial, já volto. Eu preciso arrasar nesse almoço que a visita já tá chegando. Só esquentar essa comida aqui. Ah, mas não é possível uma coisa dessa. O gás vai acabar mais agora, meu Deus, o que eu faço? Vou mandar mensagem pro João. Oi, João, tudo bem com você? Eu lembro que tu me indicou esse tempo atrás uma distribuidora de gás e eu tô precisando com urgência. Oi, Clara, tudo bom? Isso mesmo, é a Bom Gás, atendimento de excelência e entrega rápida. Pode ligar pra eles. Alô, é da Bom Gás? Eu preciso pedir um gás com urgência aqui pra TA 124, número 312. Tá ok. Certinho, então. Eita, rapaz, mas já? Quando falar que era rápido, eu pensei que não fosse tão rápido assim. Aí sim, agora sim, gente, que bom que deu tudo certo. Só a Bom Gás que me salva uma hora dessa. A visita chegou e a comida tá pronta. Bom Gás, amor em tudo que faz. Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Acabou a dúvida, agora você pode comprar na melhor loja de imóveis de 2021, a M Móveis, além de entrega facilitada em até 24 horas e no crediário próprio. Então vem pra cá, vem pra facilidade. E olha aí, pessoal, voltando para o nosso último bloco, eu estou recebendo aqui o professor e consultor empresarial Edmilson Duarte. Professor, vamos falar agora sobre vendas? Vamos. E aí, como é que na parte de processos, quando a sua empresa entra com a consultoria naquela determinada organização, como é tratada a questão das vendas? Então, eu sempre converso com os gestores dizendo o seguinte: se eu não tenho uma força de vendas, eu não tenho por que ter uma estrutura grande, eu não tenho por que ter uma quantidade grande de colaboradores, porque eu preciso trazer vendas para que eu possa girar isso tudo. Então, se eu trabalho com venda de um produto, eu tenho que fazer com que esse produto ele venha girar. Porque a mesma empresa que tem 30 dias faturando e tem outras empresas que têm os mesmos 30 dias que não fatura. A diferença é o quê? A pegada comercial, como que eu consigo trabalhar a questão das vendas. Então, as vendas elas são sempre prioridades
que a gente estabelece dentro das nossas consultorias como carro-chefe. Mas aí, falando em vendas, também estamos falando em pessoas, né? Como a consultoria vê a questão da seleção de pessoas para determinada área de vendas? Perfeito. Seleção de pessoas, a gente tem RS, recrutamento e seleção, onde o recrutamento é o momento que eu olho para o mercado em busca de trazer pessoas que tenham um perfil próximo do que eu preciso. Mas a primeira fase é essa. A segunda é a seleção em si, as entrevistas, as dinâmicas, com vistas a saber se realmente aquele candidato que aparentemente, pelo currículo dele, ele demonstra ter um alinhamento com o que a gente precisa, se de fato na entrevista a gente consegue dirimir possíveis dúvidas e consegue elucidar, trazer à tona aquilo que de fato está no currículo dele e aquilo que a gente espera. E a gente também tem oportunidade também de fazer perguntas mais específicas e enriquecer o processo. Uma vez que eu seleciono o meu colaborador, eu preciso treinar. E essa seleção e esse treinamento, ele tem 2 pilares, um hard skill, outro soft skill. O que é isso? É o seguinte, o hard skill é se ele sabe trabalhar a técnica da venda, a parte prática da venda, se ele conhece as nuances da venda, conhece o produto, se ele consegue executar. E os soft skills são habilidades e comportamentos que ele vem a ter no sentido de ter empatia com o cliente, de ter inteligência emocional para saber ouvir um não, para ter a paciência de acompanhar um processo. Por exemplo, se eu tenho uma venda que é B2C, que é a minha empresa em relação a um cliente direto, é mais rápido. Mas tem segmentos que é B2B, é a nossa empresa vendendo para uma outra empresa. Então, nessa outra empresa envolve sócios, envolve reuniões, envolve assinaturas, às vezes os sócios estão viajando. Então, esse processo ele é mais longo, a tratativa, o acompanhamento é maior. E muitos vendedores, às vezes, por uma questão de imediatismo, por não ter inteligência emocional, já entrega condições diferenciadas, um preço bem lá embaixo, achando que aquilo vai gerar venda. Aquilo gera a pior das vendas ou até bloqueia as vendas. Porque o cliente ele não quer, muitas das vezes, preço, ele também quer experimentar um valor agregado. Então, a gente tem que sentir isso. Então, nos treinamentos, na parte de soft skills, que é na parte comportamental e de habilidades, a gente trabalha muito. De tal forma que, quando a gente trabalha isso, você está trabalhando a parte comportamental e ela reverbera positivamente na parte técnica aplicada, que naturalmente a performance da empresa ela só se eleva. Professor, falando um pouquinho também sobre pessoas, a gente tem visto um índice muito alto de vendedores com a saúde emocional abalada. Isso tem dificultado a questão das vendas, né, para muitos segmentos. O senhor tem encontrado muitos problemas com isso nas consultorias que o senhor tem passado por aí? Sim, esse é um dos cuidados que a gente tem. Poxa, a gente vive num mundo que é altamente conectado, tudo é muito rápido, as pessoas não têm tanta tolerância na rua, não têm mais paciência como elas tinham antes. Então, se você atravessa a rua, você está sujeito a uma situação que te coloca em conflito. Se você está dentro de casa, você é um ser humano, você tem esposo, tem esposa, tem filhos, muitas das vezes tem problemas financeiros, tem problema no próprio lar, de toda a natureza. Se você vem no trabalho, você lida com pessoas, as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Então, o tempo todo a gente está sendo bombardeado por situações que elas são conflitantes. Porém, o conflito, quando a gente olha sobre uma perspectiva organizacional, o conflito dentro da organização, ele não é ruim. O conflito ele é bom. Pois, quando tem um conflito é porque eu tenho a oportunidade de ajustar algo que a organização está precisando, que o meu colaborador está precisando. E quando eu atuo, eu protejo meu colaborador, eu trago treinamentos, quando eu melhoro os meus processos, quando eu implemento um benefício a mais, um diferencial, um formato diferente, quando do nada eu trago uma pizza, trago um bolo, quando do nada eu realizo um treinamento ou eu trabalho um incentivo, um bônus, um desafio. Isso vai dando um gostinho no nosso dia a dia, porque afinal de contas, a saúde emocional e mental dos nossos colaboradores, imagina você trabalhar 8 horas por dia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, não muda nada. A pessoa ela começa a entrar num momento de desprazer.
e ela começa a forçar em querer estar ali. E tem que ser o contrário. O colaborador ele tem que gostar de estar na empresa, de gostar dos colegas. Existem diferenças, sempre vai ter. Mas um nível respeitoso, uma cultura legal, uma cultura agradável. Isso é algo que a gente consegue trabalhar mais a médio e a longo prazo. Porém, quanto mais eu demoro ainda mais para ter os resultados. Então, a ideia é começar o quanto antes. Legal. Professor, quero lhe agradecer pela oportunidade de tirar muitas dúvidas do nosso telespectador. Muitos empresários, muitos gestores assistem ao nosso programa que já tem uma história, né, na televisão, são 3 anos de história. Eu quero lhe agradecer pelo tempo disponibilizado aqui com a gente e de ter mostrado ao nosso telespectador, aos nossos apoiadores, a importância de ter uma consultoria dentro de uma empresa. Hoje não é um luxo para uma empresa, é essencial. Essencial, senão ela não consegue ter vida no ambiente de negócio. E eu quero lhe agradecer, né? Fique aqui o nosso convite para sempre que desejar, está aberto o nosso programa. E quem sabe, né, pessoal, até fazer uma parceria de ter um quadro falando de negócios aqui no nosso programa com o professor Edmilson Duarte. Muito obrigado. Muito obrigado, para a gente é uma honra. Conte sempre conosco e que a gente possa sempre voltar a esta casa, que faz toda a diferença para o segmento empresarial e evolução da nossa sociedade. Obrigado. Olha só, pessoal, quero mandar um grande e forte abraço aos nossos apoiadores, a Bom Gás, que é uma das maiores distribuidoras de gás aqui do nosso estado, Grupo AM, com a AM Móveis, Loja de Mari, Brokers Associados, que são parceiros nossos aqui, CBS Consultoria, né, do professor Edmilson Duarte. Então quero mandar um abraço a todos os nossos parceiros, a Men's Closet, que nos veste aqui. Me vestiu muito bem, inclusive. Renata. Nossa amiga Renata, muito obrigado, que por sinal também é uma consultora. Também uma consultora de mão cheia. E também os nossos amigos da ACP. Quero lembrar vocês que logo tem a nossa feira Pará Negócio. Estaremos lá com vocês fazendo toda essa cobertura. Então até o próximo sábado, espero por você às 19 horas, aqui na TV Gazeta, para mais um bate-papo comigo, João. Eu preciso arrasar nesse almoço, que a visita já tá chegando. Só esquentar essa comida aqui. Ah, mas não é possível uma coisa dessa. O gás vai acabar mais agora. Meu Deus, o que eu faço? Vou mandar mensagem pro João. Oi, João, tudo bem com você? Eu lembro que tu me indicou esse tempo atrás uma distribuidora de gás. Eu tô precisando com urgência. Oi, Clara, tudo bom? Isso mesmo, é a Bom Gás, atendimento de excelência e entrega rápida. Pode ligar pra eles. Alô, é da Bom Gás? Eu preciso pedir um gás com urgência aqui pra PA 124, número 312. Tá ok. Certinho, então. Eita, rapaz, mas já? Quando falar que era rápido, eu pensei que não fosse tão rápido assim. Aí sim, agora sim, gente, que bom que deu tudo certo. Só a Bom Gás pra me salvar uma hora dessa. A visita chegou e a comida tá pronta. Bom Gás, amor em tudo que faz. Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Acabou a dúvida, agora você pode comprar na melhor loja de imóveis de 2021, a M Móveis, além de entrega facilitada em até 24 horas e no crediário próprio. Então vem pra cá, vem pra facilidade.